Bom dia. Bom dia, gente. Maravilha. Eu tenho aqui, vou iniciar nossa conversa aqui hoje com uma afirmação que eu acabei de fazer para vocês, tá? E aí eu peço que vocês olhem para a pessoa do lado e vocês vão dizer o seguinte: vocês, ao mesmo tempo que estão dizendo para a pessoa do lado, vocês estão dizendo para o seu subconsciente, tá? Então diga assim: viver é maravilhoso. Eu nasci para ver além da dor e ser feliz. Eu sou uma pessoa incrível. Eu sou demais. Então, isso fiz especialmente para vocês. O meu trabalho tem sido a partir da minha própria história de vida. Fui uma criança com muitos problemas de saúde desde cedo, adolescência, início da minha vida adulta, dependente de medicamentos químicos, dores emocionais, problemas de família. Então passei por muitos desafios, como eu acredito que todo mundo passa, né? Não conhecia ainda ninguém nesse mundo que não tivesse desafios a ser vividos. A grande mudança na minha vida foi exatamente quando eu saí do campo da vitimização, né? Quando eu saí do campo da reclamação, quando eu saí de ser aquela pessoa queixosa que vivia achando que o mundo e as pessoas estavam contra mim. Por outro lado, eu descobri também, pela experiência de vida, ferramentas poderosas, como o perdão, não é? Então, eu vivi durante um certo tempo enroscado numa relação com meu pai, onde eu fui uma criança que fui convidada a resolver os problemas dos adultos, e isso me levou a um confronto com meu pai, não é? E minha vida ficou muito emperrada, e eu terminei assumindo as dores da minha mãe, né? E entrei no jogo de resolver problemas de adulto, até ver que não era o meu papel. Bom, eu gostaria que vocês olhassem essa frase. Isso é do meu livro, Dê um Salto Quântico na Mente, mas isso é uma frase que eu abro do Carl Jung. Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então a dor nesse mundo que a gente vive, ela é inevitável. Agora o sofrimento, ele é opcional. O sofrimento a gente escolhe viver sofrendo. Isso eu falo da minha própria história, que eu vivi sofrendo, e aquilo era uma escolha minha. Era a forma como eu vi o mundo, né? Foi como eu estruturei as crenças, né, que levaram a que eu tivesse percepções e atitudes perante a vida, que me levaram a que eu praticamente eternizasse durante um período da minha vida o sofrimento, né, e a doença. Então eu vivia sempre doente, sempre doente, sempre doente, sempre doente. E sempre dependente de algo de fora, né? Sempre dependente de medicamentos químicos e sempre arrumando culpados. Então tinha sempre alguém na minha mira, né? Eu estava sempre apontando a minha mira para responsabilizar alguém pela minha dor, né? E aí foi quando caiu essa ficha, eu vi que eu estava dando volta em circo, minha vida era um tormento, uma angústia constante. E aí eu percebi que eu podia mudar os padrões mentais. Isso aconteceu quando eu descobri a homeopatia, né? Então eu fiz um tratamento muito aprofundado da homeopatia e descobri que existia um medicamento chamado medicamento único. Quem trabalha com a medicina homeopática unicista, que traz a medicina, esse medicamento único na homeopatia, é como se ele despertasse em você a sua música interior. Uma melodia que nos conecta
né, a nossa essência. E aquilo foi uma revolução para mim, porque coisas mudaram. Eu digo, ué, mas o que é que está acontecendo comigo? Fiquei muito impressionado, e isso levou a um mergulho na minha vida a nível de pesquisar, para entender o que estava acontecendo, o que é que tinha acontecido comigo. E aí foi quando eu descobri que a homeopatia trabalhava com frequências, com vibrações, com energia. E o que tinha acontecido ali é que eu tinha mudado a minha vibração interior. Eu tinha mudado a minha melodia. E eu tinha acessado, tinha entrado numa conexão comigo mesmo. E acessado a inteligência que eu já nasci com ela. Todos nós já nascemos com inteligência soberba. Só que nós fomos desempoderados. Nós vivemos numa cultura de desempoderamento em massa. A gente está sempre buscando alguém para resolver os nossos problemas. A gente está sempre buscando alguém para apontar o dedo pela responsabilidade dos nossos problemas. E isso, para mim, essa descoberta do universo, a física moderna já era uma paixão minha. Eu sou engenheiro eletrônico de formação, mas minha grande dúvida era fazer engenharia, fazer física. De coração, eu sou físico, né, tanto que abandonei a engenharia e fui ensinar física. Lecionei física por mais de 20 anos. E sou um autodidata nesse campo da física moderna, que era a área que antes da universidade eu já estudava. A física moderna, física relativística e física quântica, e a astrofísica também. Então, esse mundo, eu era encantado por tudo isso. Quando eu descobri que a homeopatia poderia ser explicada através da física quântica, aquilo para mim foi uma coisa espetacular. Porque já era um universo que eu tinha uma grande paixão, e aí eu mergulhei nele. Eu fui exatamente buscar entender, né? Eu que tinha passado ali uma boa parte da minha vida dependente de medicamentos químicos, agredindo o meu corpo profundamente, e sem nunca ter melhorado de absolutamente nada. Ter feito uma cirurgia aos 10 anos, eu percebi que tinha algo em mim, né? Tinha algo em mim que a homeopatia, na verdade, ela apenas despertou algo que eu já tinha dentro de mim. E que todo mundo tem, e todo mundo já traz. Todo mundo já traz uma tecnologia muito, mas muito avançada. Eu entrei, a partir da homeopatia, no estudo das práticas integrativas, como a Kelly falou. Dei contribuições, inclusive, no Congresso Nacional. Dei contribuições em alguns estados que implementaram as práticas integrativas de saúde, no intuito de trazer essa fundamentação científica. Porque eu fui exatamente buscar. Eu saí dos medicamentos, eu tenho mais de 30 anos, gente, que eu não tomo medicamentos químicos. E eu fui uma pessoa dependente. Então, primeiro eu comecei a perceber que eu podia, toda a estrutura que eu tinha herdado dos meus pais, da minha cultura, da minha família, que é uma cultura de doença. A gente vive numa cultura de doença. A gente não tem cultura de saúde. Seria muito mais adequado a gente chamar Ministério de Doença, Secretaria das Doenças, né? Nós não temos nenhum curso de saúde no Brasil. Nós não temos nenhuma formação voltada para a saúde no Brasil. O profissional de saúde, ele aprende sobre doença, e ele não sabe nada sobre o ser humano. E aí eu percebi que nós estávamos envolvidos num grande projeto de manterem as pessoas doentes, como eu tinha ficado doente durante muito tempo. Refém de medo. Porque eu fui criado no medo. Eu vi meu pai, desde cedo, tomando medicamentos. Ele tinha problemas cardiovasculares, pressão alta. E ele conta quando ele foi para o médico e perguntou. O médico disse: não, você tem pressão alta, você vai tomar isso aqui, tá bom. E ele perguntou para o médico: mas eu vou tomar isso durante quanto tempo? Ele disse: é para a vida toda. Não é? E aí, vida toda, eu não estou aqui para curar ninguém, eu estou aqui para manter você doente, e você vai ficar aqui refém dessa indústria de medicamentos,
E você vai adoecer mais. Você vai começar com esses medicamentos aqui, mas você vai ficar muito mais doente. Ao longo do seu tempo, você vai ficar muito mais doente. Eu acompanhei meu pai até o final da vida dele. Ele morreu daquele problema que ele tinha quando eu era criança. E tomando realmente um coquetel muito grande de medicamentos. Isso não é culpa nem do médico, nem das pessoas, porque o médico foi doutrinado, o médico alopata, ele é doutrinado a acreditar que nem cura existe. Você não pode nem falar na palavra cura nos corredores das universidades, que você vai ser taxado de um herege. De fato, isso é coerente, porque quando a dor surge, quando o sintoma de uma doença surge, é o corpo, na sua inteligência, denunciando que tem alguma coisa errada com você. É o corpo lhe dando a oportunidade de olhar para você. É o corpo querendo lhe acordar. Eu falo isso da minha própria experiência. Nosso corpo é soberbo. Então, se você se desconectar da sua essência, da sua alma, do seu propósito de vida, se você agredir seu corpo com toxinas diariamente, toxinas alimentares, ou toxinas vindo dos pensamentos negativos, do criticismo, do julgamento, do preconceito, isso você vai adoecer. Eu não conheço ninguém que viva na negatividade que não adoeça. Não tem como, gente. Aquilo que você processa enquanto estrutura de crença, ele fica armazenado no subconsciente. E o subconsciente nada mais é do que o nosso corpo viciado numa repetição de programas onde você pensa e você sente, você processa aquelas emoções e você acorda contando as mesmas histórias para você. E quando você conta histórias que se repetem, né, e que essas histórias elas não conectam você ao seu amor próprio, quando você se acostuma a contar mentiras para você. Nossa, quantas mentiras eu contei para mim. Então, toda vez que você diz, mas eu não sou capaz disso, isso não é para mim, eu não tenho idade para isso, tem essa história da idade também, né? Eu não tenho idade para isso. Isso é mentira. Não existe idade. A ciência está deixando muito claro, a partir dos estudos da neurociência, da neuroplasticidade, foram dogmas que foram derrubados nos últimos 20 anos, que não tem idade para você processar novas histórias na sua cabeça e criar novas redes neurais. Redes neurais, gente, são sequências de células nervosas, os neurônios, que armazenam as informações associadas às nossas experiências. Então, você tem uma experiência, por exemplo, o cérebro de vocês não tem como sair depois dessa palestra o mesmo, não vai sair, não é possível. Vocês vão sair desse evento com um cérebro completamente diferente daqui. Tudo o que aconteceu aqui, seu cérebro está processando. A grande questão é, qual é o nível de investimento que vocês vão fazer com esses conhecimentos e pôr em prática na vida de vocês? Isso é a diferença. Então, a minha experiência me trouxe exatamente que o que diferencia as pessoas está associado, não é que as pessoas, todo mundo passa por experiências de dor, de desafio. Eu não conheci ninguém ainda. Aparentemente, uns mais, outros menos. No entanto, a partir desses trabalhos que eu faço, de ouvir muitas pessoas, de conviver com muitas pessoas no Brasil, fora do Brasil, de organizar eventos, interagir com muitos pesquisadores, cientistas, eu tenho clareza hoje que todo mundo está recebendo o desafio na dose certa. Todo mundo nasceu na família certa. Tem uma passagem desse meu livro, o livro que eu acabei de lançar, que eu digo, você nasceu em berço de ouro. Todos nós nascemos em berço de ouro. E berço de ouro não está só ligado à questão financeira, não. Berço de ouro são as potencialidades, o campo de potencialidades que a gente recebe ao nascer. Então, os desafios, quanto maiores os desafios que a gente tem, como eu tive muitos,
Eu não seria a pessoa que sou hoje se eu não tivesse passado por esses desafios. Então, enquanto eu vivi me colocando na vitimização, né, o mundo é ruim e eu sou o certo, as pessoas estão erradas e eu sou o certo, a minha vida eu dava volta em círculo, eu simplesmente repetia os programas. No momento que eu mudei essa atitude e comecei a observar que toda aquela circunstância que eu vivia eram oportunidades evolutivas, eu comecei a mudar. Primeiro eu comecei a criar uma nova história. Eu comecei a criar um roteiro diferente para a minha vida. Então, tem uma palavra que eu gosto muito, que eu recomendo que vocês apliquem ela diretamente no dia de vocês, chama-se ressignificar. É dar um significado novo às coisas. Então, aquelas coisas que eu me colocava como vítima, eu comecei a ver o que é que eu tenho que aprender com isso. E a outra coisa é que eu comecei a também associar o que estava acontecendo no mundo exterior, as oportunidades que eu tinha, sejam boas ou sejam ruins, os acidentes, as doenças, as perdas. Então eu comecei a fazer associações com tudo que se projetava na minha tela mental enquanto realidade com o meu mundo interior. E aí eu comecei a perceber que havia uma relação direta. Nada se projetava no meu mundo exterior que não fosse uma projeção do meu mundo interior. E aí eu comecei a perceber que então eu era o problema do mundo. Isso foi a primeira vez que eu li essa frase, você é o problema do mundo, eu fiquei um pouco chocado. Eu encontrei em algum lugar, eu não sei se foi um livro, está com tempo que eu vi isso, mas você é o problema do mundo. E aí eu depois gravei um vídeo falando sobre isso. Você é o problema do mundo, mas você é a solução. Nós somos o problema do mundo quando nós estamos acreditando em mentiras, contando mentiras para a gente mesmo. Não posso, não sou capaz, não sei, as coisas são difíceis, isso não é para mim. Eu não sou capaz de me curar, eu não sou capaz de superar isso. Isso é um problema que se repete na minha família, eu estou aqui fazendo parte dessa história também. Então, gente, nós temos hoje conhecimentos científicos tão extraordinários que eles nos amparam no sentido da gente mudar o roteiro das nossas histórias. Porque o que acontece é o seguinte: as emoções que nós processamos, elas representam as experiências químicas associadas ao que nós vivemos no passado. Então, tudo que você viveu no passado e que você vive até hoje, o seu corpo registra enquanto memória. Isso é fantástico. Nós temos 100 bilhões de células nervosas no cérebro e temos de 70 a 100 trilhões de células no corpo que fazem o papel de registrar tudo que a gente vive. Então não tem como, fica registrado. É assim que funciona. Então fica tudo codificado enquanto experiência. Então a palavra negativa dita a uma pessoa, ela pode gerar um processo autodestrutivo naquela pessoa. Principalmente quando acontece ali entre os 7 primeiros anos de idade, que nós processamos, estamos com o cérebro nas ondas frequências mais baixas, chamadas ondas teta, onde a gente acredita em tudo. E no momento que você acreditou, você torna aquilo a sua verdade. Crença nada mais é do que um pensamento associado a um sentimento repetitivo. Alguém lhe disse alguma coisa, você passou uma experiência negativa e você acreditou que aquilo é para sempre. Pronto. Deu o comando para o subconsciente. E aí como é que seu corpo se transforma no seu subconsciente? É simples.
No momento que você pensa e dá um significado ao seu pensamento, eu não sou importante, eu não mereço ser feliz, alguma coisa negativa. Claro que se você traz as coisas positivas, você vai gerar esses registros também. A grande questão é, o nosso cérebro evoluiu historicamente para dar atenção, uma atenção muito maior às coisas negativas. É aí onde está a cilada. A neurociência traz isso como, alguns neurocientistas chamam de como se fosse um defeito, né? Um defeito nesse processamento. Mas isso tem uma história. Por que a gente dá tanta atenção a coisas negativas? Por que as pessoas ficam na frente da televisão para ouvir notícias negativas que não servem de nada para a vida delas? Por que esse interesse na negatividade, na desgraça, no sofrimento? É fácil você encontrar pessoas em rodas de conversa falando das suas doenças, ou falando de problemas, falando mal dos políticos, mas não é fácil você ver, não é comum você encontrar as pessoas que estejam falando das suas virtudes. As pessoas têm medo de falar das suas virtudes, dos seus talentos. A gente foi criado numa cultura onde falar das nossas virtudes não pega bem. Falar de coisas boas não pega bem. Então o que acontece? Quando o ser humano primitivo, ali no tempo das cavernas, o processo evolutivo, ele se deu da seguinte forma. Ele saía para caçar, mas ele podia ser caça também. Ele podia sair para caçar, mas ele podia não voltar para casa, porque tinha muitos animais ferozes. E aí o cérebro, qual é o papel do cérebro? Digamos que ele teve uma tentativa de ataque de uma fera que saltou de uma árvore, alguma coisa assim. Ele resiste a essa experiência, e aí quando ele sai para caçar de novo, e um galho de árvore se move, o cérebro diz, opa, cuidado que pode ser um novo ataque. E aí você fica, que o instinto mais profundo que nós temos é o instinto de sobrevivência. E aí o papel do cérebro é ficar avisando para a gente, simulando, ele fica simulando, diz, opa, aí você teve uma relação onde você se decepcionou, seja uma relação afetiva, uma relação de trabalho, aí você registra aquela informação, né? E você, quando vai começar uma outra informação, o seu cérebro diz, opa, será que não vai acontecer tudo de novo? E aí no momento que você entra no jogo do cérebro e entra na conversa do cérebro, o que é que você vai fazer? Você vai repetir emocionalmente a experiência da negatividade que você viveu no passado, vai trazer para o presente. Essa experiência, se você reviveu pensando nela, e acorda rememorando, e remoendo, e conversando, e pensando, toda vez que você rememora uma experiência, você cria a mesma química do momento que você viveu. E você ativa a mesma região do cérebro. O cérebro não faz diferença entre o que você viveu, o que você está vivendo de fato, agora, ou se você está apenas se lembrando. Se você imaginar, você traz a experiência para o momento presente. Querem ver? Deixa eu dar uma experiência para vocês, que eu fiz isso até lá na última palestra que eu fiz também lá no evento da Tatiana. Imagine na sua mão um limão, bem verdinho, brilhante. Então imagine um limão. Tá, agora você vai pegar uma faca. Imagina o limão aqui na minha mão. Traga essa imaginação de vocês aqui para a minha mão. Tem um limão belíssimo aqui, bem verde. E agora eu vou pegar uma faca bem afiada e vou cortar o limão em 4 partes. E vou dar um pedaço para vocês chuparem um pedaço de limão. Como é que está a boca de vocês? Vocês chuparam limão? Não, vocês imaginaram. Então você tem esse registro na sua memória. Chupar limão traz sensação de salivar. Então você trouxe a química, toda a química dessa experiência, vocês trouxeram agora para o corpo.
Então isso é quando que acontece, a mesma coisa quando você traz a experiência negativa de volta. Quando você fica falando da experiência negativa. Quando você fica vendo na televisão notícias ruins. O seu cérebro vai entrar naquele jogo. Tanta gente com síndrome de pânico. Porque você está o tempo todo processando negatividades dentro da sua cabeça. Você está criando essa química do sofrimento dentro da sua cabeça. E o cérebro ele vai estar simulando. Né? Quando você sai nas ruas, aquelas notícias de assaltos, de problemas, não sei de quê, o seu cérebro vai simular aquilo, vai dizer, e aí, será que não vai acontecer com você hoje? E você traz aquela química, né, para o seu corpo. Essa química é gerada no cérebro através de neurotransmissores e no corpo através das moléculas da emoção, são proteínas produzidas no hipotálamo, e elas viajam pela corrente sanguínea, se conectam nos receptores celulares. A pesquisadora Candace Pert, ela mostrou, né, que quando uma informação chega nos receptores celulares, ela não sai mais. Ela entra, mas não sai. E aí você cria uma memória para aquela emoção. Você cria uma memória no cérebro, veja bem, você cria uma memória no cérebro e cria uma memória no corpo. E toda vez que você rememora, toda vez que você relembra, ressente, o que é que você faz? Você reforça a experiência. É uma trilha que você vai reforçando, como as trilhas que a gente vê na floresta, tanta gente passando, daqui a pouco não tem nem mato mais ali. Os matos morreram porque você fez uma trilha. Então o cérebro funciona assim também. Nós criamos trilhas a partir de pensamentos repetitivos, associadas a uma emoção. Essa emoção, ela vai mudar a fisiologia celular. Ela vai levar a informação para dentro da célula. Tem proteínas específicas que chegam para a célula e conta aquela história. Diz, olha, é o seguinte, lá fora está assim, então vamos se comportar para responder esse ambiente que está lá fora. Outras proteínas vão para dentro do núcleo, e aí, gente, é onde acontece o milagre da vida. Que eu convido vocês a treinarem a mente de vocês para mudar o roteiro da história. Tudo está no roteiro da história. Se você mudar o roteiro da história, você vai sair da genética do sofrimento, da dor, para a genética da saúde. Porque os genes, eles não se manifestam sozinhos. Os genes são a biblioteca da vida. Tudo que aconteceu nesse planeta, na evolução da humanidade, 4,5 bilhões de anos, o universo, 13,8 bilhões de anos, está registrado nos genes. Só que acreditava-se que os genes simplesmente se manifestavam sozinhos. Então a pessoa nasceu, o pai é diabético. O pai teve câncer, a mãe teve câncer, o avô, não sei quem. E aí é comum você ir para um profissional e diz, olha, você pergunta, você teve pai com câncer? Ah, então está aqui. Imagina, você carimbado ali que você vai ter câncer também. Isso é uma ignorância. Isso foi superado também. Isso não existe. Aí você me pergunta, mas como é que se repete o câncer, o diabetes, o alcoolismo, no seio das famílias? O que se repete é o programa que gera a doença. É a programação mental. São os hábitos. O que são hábitos? Hábitos são pensamentos que se repetem e que geram sentimentos que se repetem e que geram atitudes que se repetem. E atitudes que se repetem estruturam crenças. Crenças que se repetem criam as nossas lentes de percepção. E as percepções que se repetem viram hábitos. E você repete aquilo, nem sabe de onde vem, por que você faz aquilo, porque está acostumado a fazer. Todo mundo faz. Todo mundo tem medo. A gente vive na cultura do medo. Então tem que tomar remédio, porque senão não passa a dor, entende? E olha que eu entendo de dor, viu, gente? Eu tive, em 2009,
foi um momento de uma ruptura na minha vida. Eu era presidente de uma empresa de educação e eu já vinha desde 2005 fazendo esse trabalho com a física moderna, de trabalhos de autocura, vinha estudando muitos processos terapêuticos, já estava atendendo terapeuticamente também. E naquele momento eu decidi que não queria mais seguir naquele caminho, né? E aquilo para mim estava sendo muito difícil, muitos desafios acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu decidi, naquele momento, que eu queria mudar de vida. Eu queria ir para o mundo levar, eu não queria mais trabalhar para ninguém, eu queria depender somente de mim mesmo, não queria mais ter empregos, não queria mais fazer parte da sociedade. Então eu estava vivendo um drama interior, uma angústia muito grande, uma ruptura com tudo que eu tinha vivido. E aí eu fui jogar futebol com os amigos e tive uma dor muito forte na minha cervical, uma dor muito intensa. Isso era um dia domingo e eu fiquei lá em repouso numa rede, fui para casa, aquela dor não parava. No outro dia fui para o trabalho, mas a dor era uma dor absurda, muito, muito, muito intensa. E eu que não tomo remédios, né, a não ser numa situação muito emergencial, né, apenas para... no caso ali, eliminar aquele sintoma, não para tratar, eu parei numa farmácia e tomei um analgésico. E aí me deu uma alergia enorme, fiquei com a cara inchada, né, como eu não tomava remédio já ali. E passei o dia fazendo uma série de técnicas, meditação, EFT, um monte de coisa, tudo que eu sabia eu fazia. A dor aliviava, mas voltava. Então, naquele período eu estava só em meu apartamento e eu acordei às 2 da madrugada. Com uma dor absurda, que eu nunca senti tanta dor na minha vida. Eu não conseguia erguer meu braço. O braço estava paralisado, né, dormente, muita dor. Eu liguei para minha irmã, ela me levou numa emergência, eu cheguei a tomar morfina, e a dor não passava totalmente. O médico achou que eu estava com problema de coração, porque eu estava com o braço dormente. Eu digo, não, coração com certeza não é, mas fiz lá o exame. Enfim, depois... entrei em contato com amigos que eram acupunturistas, eles foram lá em casa e tal, um amigo médico. Aí foi que uma amiga médica me disse, olha, tu está com dor no braço dormente, deve ser cervical. Faz uma tomografia computadorizada. E eu fiz, né? E realmente estava com comprometimento grave em uma das vértebras. E o meu caso, né, esse amigo meu médico disse, olha, onde você for, o pessoal vai fazer uma cirurgia. Eles vão levar você para a cirurgia. Tá? É assim que funciona. Eu digo, então tá. Então eu vou fazer minhas experiências. Eu não vou para nenhum médico, não vou fazer nenhuma consulta, e eu vou me curar dessa dor. Tá? Então, ali, naquele momento, como eu já vinha estudando, né, como a mente funciona, e a capacidade que nós temos de mudar a nossa química interior, de acessar uma genética de saúde, tá? E reprogramar, né, tudo aquilo que eu estava vivendo, eu tomei uma decisão de superar aquilo sem remédios, sem médicos, sem fazer nenhuma consulta. E ali eu comecei a fazer o que eu sabia fazer. Eu pratico os ritos tibetanos, que são ritos muito antigos, utilizados pelos povos tibetanos. São 5 movimentos de yoga que atua equilibrando os centros energéticos, os chakras. E aí, pelos meus estudos, eu sabia que chakras equilibrados significa programa de autocura. Eu precisava equilibrar meus chakras. E eu fazia os ritos todos os dias de manhã, e um deles você fica numa posição assim de costa, né? Incomodava o pescoço, mas eu fazia. E aí eu fazia toque quântico, eu fazia acupuntura, eu fiz quiropraxia, tomei algumas coisas lá também naturais, né? Alguns alimentos, e fiz um trabalho também que eu não conhecia, descobri nessa época, que chama-se apicultura. Conhecem, não? Acupuntura com abelhas. É fantástico, fantástico. Eu passei 2 meses que eu não conseguia nem dirigir. Era minha irmã que levava, né, me levava. E argila, fiz muito trabalho com argila também. É fantástico, argila. Tomava banho, passava 1h30, tirava o corpo inteiro. A irmã Verônica, uma amiga que faleceu recentemente.
Eu ia lá para a irmã Verônica e ela me dava um banho de cabeça de argila, me enrolava lá num lençol e eu passava 1h30 com argila embebida nessa região de gengibre, de aloe vera, são todos anti-inflamatórios naturais. E aquilo, só que também a argila relaxa, eu entrava num profundo processo de relaxamento, entrava numa meditação profunda, interiorizava, né? Então, naquele momento eu associei a minha dor, tudo aquilo ao processo que eu estava passando. A cervical é peso nas costas, eu estava com peso, estava tomando uma decisão radical na minha vida, tudo aquilo estava me pesando muito. E aí o meu corpo disse, calma, você está recarregando muito peso. E aí ele denunciou, me trouxe a dor na cervical. E ao mesmo tempo ele me trouxe a oportunidade de me transformar. Porque naquele momento eu disse, eu vou sair dessa. Eu vou sair desse negócio, eu não vou fazer cirurgia, nem vou a médico. Eu vou sair, nem vou tomar remédio nenhum. E aí eu fui fazer as minhas experiências, né? Isso foi no começo do segundo semestre que aconteceu isso comigo, né? E quando foi em janeiro, eu resolvi passar o ano novo na Chapada da Diamantina e tinha um trekking, inclusive eu estou indo de novo para Chapada Diamantina esse ano, é um lugar que eu adoro. E aí tem um trekking lá na Chapada Diamantina que eu nunca tinha feito, que é considerado o trekking, o segundo trekking mais bonito do mundo, só atrás de Machu Picchu, que chama-se Vale do Pati. Já ouviram falar nisso? Não? Então, quem tiver a oportunidade, conheçam. 64 quilômetros de caminhada, ok? São 2 dias, 3 dias. Você vai subir, são 5 quilômetros de serra, depois você pega os Gerais, um platô, e lá é uma reserva, não tem pousada, não tem telefone, não tem Wi-Fi, não tem nada. Você tem que ficar em casa de nativos, tem que ir na sorte para ver se encontra uma vaga na casa de nativos, né? E assim eu fui, contratei um guia, botei uma mochila nas costas e eu digo, agora eu vou ver se essa cervical aguenta, né? E eu fui com essa mochila nas costas, andei 64 quilômetros, né? E aí foi o meu teste, né? Então, eu estou contando isso para vocês porque eu já passei por processos de dor, é muita dor, não sei se alguém já teve esse problema de cervical aqui, mas é uma dor lancinante, terrível. E eu, naquele momento, eu entendi o recado, porque eu já estava no processo, eu já vinha falando isso, era o meu trabalho, era dizer, eu sou o médico do meu corpo, eu tenho uma inteligência extraordinária dentro de mim, que quando eu digo vamos, não tem para ninguém, gente. Não tem nenhum medicamento químico, não tem nenhum médico, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum terapeuta, ninguém com a capacidade que tem uma célula do nosso corpo, uma inteligência soberba. A gente se desconectou desse poder. Então, todo esse trabalho que eu venho fazendo, e aí por isso que eu faço essas experiências em mim, se acontecer algum problema, eu vou lá e vou fazer outra experiência. Eu fico vendo qual é a oportunidade. E aí eu fico vendo o meu estado mental. O meu estado mental naquele momento era de uma angústia profunda. Eu estava mudando minha vida. Naquele momento eu decidi, né, tomar um rumo na minha vida. Eu que fui professor durante mais de 20 anos, educador, né, também fui presidente dessa instituição durante 10 anos. Então, tive uma experiência de gerência também, foi muito rico isso para mim, de lidar com pessoas, lidar com conflitos, de liderar equipes. Isso foi tudo muito rico, né? E ali, naquele momento, eu estava abrindo mão de qualquer estabilidade, de emprego, de tudo na minha vida. Então, foi uma ruptura. E aquilo tudo, aquela sobrecarga que eu precisava vender a empresa também para sair daquilo. Terminei que eu consegui vender a empresa em setembro daquele ano. E aí as coisas foram acontecendo, né? E hoje eu costumo dizer que eu sou professor de pessoas livres. Ninguém mais é obrigado a ir para minhas aulas. Naquela época, as pessoas eram obrigadas a ir para as minhas aulas. Hoje, ninguém mais é obrigado. E isso que eu venho compartilhando é a minha experiência de vida. Ou seja, cada vez mais fica muito claro para mim, né, que o que nós precisamos
né, levar de mensagem para as pessoas é: você pode. Você pode estipular novos limites para a sua vida. Você pode ir além. Agora, isso só depende de uma coisa. Isso só tem um pré-requisito, um único pré-requisito para o processo de transformação, de autocura, é você desenvolver uma profunda autoconfiança de que você pode. Eu não posso fazer isso por você. Ninguém pode fazer pelo outro. E aí eu também estudo muitas tradições espirituais. Meu trabalho hoje tem sido integrar ciência, espiritualidade e autocura. Em todas as tradições do Oriente e do Ocidente, gente, você vai encontrar os grandes mestres como Jesus, Buda, Osho, Sai Baba, enfim, Yogananda, eles trazendo essa capacidade que nós temos, essas ferramentas incríveis que nós trazemos dentro da gente, e que só essas ferramentas é que realmente podem nos curar. Nada, mas nada no mundo é capaz de curar ninguém. Nada, 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 nada. A não ser a sua decisão de fazer isso. Veja que Jesus, quando ele curava, o que é que ele fazia? O que é que ele dizia? Ele responsabilizava o outro, ele disse: foi você, eu aqui fui o veículo, né? Então isso que eu estou dizendo para vocês aqui, é que no momento que você ancorar, quando você ancora um conhecimento dentro de você, e transforma isso em experiência, então só você pode fazer isso, ninguém pode fazer isso por você. Então a fé é quando você consegue pegar o pensamento e você sentir o que pensa. Sentir sem sombra de dúvida. É confiar profundamente e dizer: é isso. Então, nesse momento, aí entra a física quântica, para a gente entender como é que funciona o universo. Deus, a mente cósmica, o nome que você quiser dar, não importa nem se você acredita em Deus ou não. Não tem necessidade. Mas se você acredita, também não tem nenhum problema. Isso não depende de nenhuma religião, gente. Isso é a linguagem do universo. O universo se comunica com a gente em termos de energia. Tudo está vibrando nesse momento no nosso corpo. Cada célula do nosso corpo está vibrando numa frequência específica. Cada um de nós tem uma assinatura energética específica, eletromagnética. Porque os nossos pensamentos, eles são ativados através de disparos de correntes elétricas entre os neurônios, as células nervosas. Então, toda vez que você está pensando, o cérebro está assim, faiscando. Quando você faz uma neuroimagem, eletroencefalograma, tem exames que mostram isso claramente. Você vai ver os impulsos elétricos ali acontecendo. E aí você pensou, eletricidade em movimento gera campos magnéticos. Isso a gente estuda em física básica. Então, toda vez que você pensa, o seu cérebro vai fazer uma associação. É bom ou é ruim? Aí vem um sentimento. Ou é neutro? É bom ou ruim ou neutro? E aí você faz uma associação. É o seu corpo que sente. Por isso você sente visceralmente, sente às vezes no estômago, naquela sensação. É o seu corpo que sente. Então você está pensando, está atribuindo um significado, e o seu corpo se manifesta com a emoção associada à sua experiência de pensar. Então, nesse momento, só que o pensamento, campo elétrico, sentimento, campo magnético. Nesse momento, toda vez que a gente está pensando, nós estamos se comportando como uma antena emissora de sinais. Então, se vejam assim. E essa antena é a sua assinatura eletromagnética. Da mesma forma que você tem a sua assinatura digital, você tem uma assinatura eletromagnética. É o seu estado de ser.
A diferença é que essa assinatura digital, você não tem como mudar ela. Né? Não tem como mudar ela. Você usa no seu documento, pessoa que não sabe assinar, usa a impressão digital porque não muda. Mas a impressão digital eletromagnética, você muda. Porque ela depende do seu mundo interior. E se você decidir que a partir de amanhã você nunca mais vai acordar reclamando das coisas, e vai trocar reclamação por gratidão, vai começar a agradecer pelas coisas, e vai exercitar o perdão na sua vida, a sua assinatura eletromagnética vai mudar. A química cerebral vai mudar. A química no seu corpo vai mudar. Você vai começar a estruturar novas memórias. E o que é que acontece? Você vai mandar um sinal diferente. Você vai transformar a qualidade do sinal que você está mandando. E quando você transforma a qualidade do sinal que você está mandando, você vai afetar diretamente a expressão dos seus genes. Porque os genes se expressam a partir do sinal que está sendo enviado por nós, pelas nossas crenças. Aí você une alimento físico e alimento energético. Tudo que você vê, tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você sente, se transforma em alimento para o seu corpo. E se transforma no alimento que vai exatamente chegar lá na biblioteca da vida, onde estão os genes. E o que é que faz os genes? Os genes produzem proteínas. E nós temos proteínas, são 120 mil proteínas, mais ou menos, que o nosso corpo produz. E são proteínas de saúde e de tudo que é doença do mundo, e todas as possibilidades de ser saudável estão ali. A história do livre-arbítrio é exatamente assim. Você é que está escolhendo que gene, que proteína você quer que governe a sua vida. Então, no momento que a gente desenvolve essa autoconsciência, e a gente sai do campo da reclamação, da vitimização, do coitado, da coitada, que o mundo conspira contra, a gente vai começar agora a dar comandos para que o mundo conspire ao nosso favor. Ele está sempre conspirando ao nosso favor. A questão é que ele pode estar conspirando, você pode estar chamando ele para o campo do sofrimento. E ele vai lhe dar sofrimento. Não há nenhum julgamento. Não há nenhum julgamento. Não tem nenhum Deus a nos punir. Não tem nenhum Deus a nos presentear. Porque o universo, gente, não tem esse julgamento. O universo é uma coisa tão extraordinária que ele vai dar o que a gente pede, para que a gente aprenda a pedir melhor a cada dia. Então, quando você assume na sua vida e diz, olha, o jogo é comigo. Quando você diz, é 100% comigo agora. Você está dizendo, a partir de agora, eu vou olhar para as soluções. Então você vai sair do campo de dizer, porque veja bem, isso foi uma das conclusões práticas que eu cheguei claramente a partir do meu trabalho, né, da convivência com as pessoas, né, dos meus estudos também, que quando eu estou dizendo que a minha vida não vai melhorar porque o outro não melhora, vem quando tem gente me perguntando, mas como é que eu faço para o meu marido? Como é que eu faço para o meu filho? Eu digo, você não pode mudar o outro, não perca tempo com isso. Não gaste sua energia querendo mudar ninguém, porque não vai. Vocês já conseguiram mudar alguém, gente? Não funciona. Se você conseguir, a pessoa vai ser uma pessoa infeliz. Ela vai ser uma pessoa submissa a você. Uma pessoa submissa não é uma pessoa feliz. A pessoa muda quando ela escolhe mudar, não é você que vai escolher que a pessoa mude. Isso não existe. A transformação é uma porta que só abre por dentro. Se você não tomar a decisão de dizer, olha, a partir de amanhã, a partir de agora, eu vou começar a treinar a minha mente num novo patamar. Só você pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. No momento que você toma essa decisão, só você tomando essa decisão interna, já começou a mudar alguma coisa em você.
Seu cérebro já, essa região aqui chamada lobo frontal, o córtex frontal, o papel dele é exatamente, né, é a sede da nossa consciência. Toda a nossa capacidade. 95%, uma pessoa acima de 35 anos, 95% das suas ações são programadas. São ações que já estão lá no subconsciente. Você, de tanto repetir, a pessoa fala uma coisa e você responde. É como entrar no carro e dirigir. Seu cérebro já sabe como fazer. Se você andar de bicicleta, você pode passar 10 anos sem subir numa bicicleta. Quando você sobe, você anda. Seu cérebro está tudo gravado, toda a programação, como você tem que se comportar. Agora, o córtex frontal, chamado de diretor-geral pelos neurocientistas, quando você diz, vou mudar o jogo, ele se comporta, através dos estudos de neuroimagem, o cérebro se comporta como uma criança num parque de diversão. É como se dissesse, ué, alguma coisa nova vai acontecer aqui, que maravilha. E ele começa a diminuir o volume dos circuitos das velhas histórias, começa a baixar o volume e diz, olha, a história é nova agora aqui. E aí começa, e quanto mais você se motiva, quanto você mais se entusiasma, quanto mais você confia que o jogo é com você, aí você vai entrar na ciência dos milagres. Porque você vai ver também os grandes mestres como Jesus, que dizem, olha, isso aqui que eu fiz, você faz e pode fazer até melhor do que eu. Só que a gente foi criado numa cultura, eu que tive uma formação cristã, católica muito rígida, era obrigado a ir para a missa todo domingo, mas a lógica era, peça para Jesus resolver seus problemas, peça para Deus resolver os problemas, peça para Santo São Benedito, alguém. Eu estava sempre fazendo oração para alguém resolver meus problemas. E não foi isso que foi ensinado por nenhum mestre de nenhuma tradição espiritual. Eles disseram sempre, olha, Deus está dentro de você, você tem que acessar Ele. O seu papel aqui é acessar essa potencialidade que a física quântica descobriu um campo, são o campo das infinitas possibilidades, que está disponível 24 horas por dia para você. Agora, a responsabilidade de acessar é sua. Você tem que mandar o sinal certo. Você não pode estar pensando uma coisa e sentindo outra. Então, toda vez que você está dizendo, você mentalmente está pensando alguma coisa, ou você está falando para alguém, mas internamente há um conflito, o seu sentimento é que vai ditar o que vai se manifestar na sua vida. Por isso que não é só pensar positivo. Muitas pessoas me perguntam isso, né? Eu tenho um estudo sobre a lei da atração. As pessoas dizem, mas eu penso positivo. Eu digo, mas você se transformou no que você pensa? Você é isso que você pensa? Ou você está, isso é de boca para fora? Não dá, gente. Você, olha, é tudo muito perfeito no universo. Você pode mentir e enganar o mundo inteiro. É possível. Uma pessoa com muita habilidade pode enganar o mundo inteiro. Mas ela não engana a si mesma. Não tem como. O que ela vai receber é o que ela é. O que você vai receber, você vai espelhar a sua vibração dominante. Então, mãos à obra. Vamos incorporar, acessar esse campo que está dentro da gente, que é o campo que nos possibilita os milagres. Os milagres fazem parte da nossa natureza fazer milagres. Eu convido vocês a exercitarem as chamadas sincronicidades. As sincronicidades que foram estudadas por Jung traz exatamente essa capacidade de quando você quer muito algo e você veste a roupa interior daquilo que você quer manifestar, você pensa daquele jeito,
Você age daquele jeito, você sente daquele jeito. As sincronicidades é que daqui a pouco você vai começar a encontrar pessoas que pensam desse jeito, você vai encontrar livro que fala daquilo, você vai começar a ver vídeos sobre aquilo, você vai começar a acontecer coisas totalmente inusitadas que vão trazer... É o universo, aí você vai começar a ver a comunicação do universo, do divino, com a nossa natureza divina. Você certamente já deve ter passado por isso, né? Um simples pensar, às vezes, muito numa pessoa, de repente a pessoa liga para você, poxa, muito tempo que eu não vi essa pessoa, recebe uma mensagem daquela pessoa. São as chamadas coincidências significativas, que são pistas. As coincidências significativas ou sincronicidades são pistas da nossa comunicação com Deus, com o universo, com a mente cósmica, com o universo inteligente. Aí o universo está dizendo, olha, é o seguinte, eu estou aqui apenas para reproduzir o que você acredita. Agora, tem um trato aí. Você não pode, você se comporta, todo ser humano nessa perspectiva, se comporta como um semeador, né? Você está semeando no quintal da sua existência, né? Tudo que você acredita. Agora, não dá para você chamar para a pessoa que está do seu lado e dizer, olha, é o seguinte, eu vou plantar aqui, fazer um teste, agora tu colhe para mim, tá certo? Não dá, isso aí não é possível. É aí onde vem o aprendizado. O aprendizado evolutivo é você dizer, essa responsabilidade é minha, é 100% minha, e eu vou tirar o melhor proveito de tudo isso, certo? Eu trouxe aqui alguns livros, exatamente para as pessoas que têm interesse. Essas frases que vocês estão vendo aqui, são frases desse livro, é o meu último livro, eu recomendo. E ele está voltado para um processo de transformação. Cada capítulo tem um exercício, e eu vou perguntar a você, quem você é? No primeiro capítulo, e no 11º capítulo eu vou perguntar, quem você é agora? A ideia é que você seja uma outra pessoa, né, de forma autoconsciente, usando esse roteiro da física moderna, os conhecimentos da neurociência, e você vai exercitar, manifestar uma nova genética, tá? Para as pessoas que querem... Aqui eu uno exatamente epigenética, neurociência, conhecimentos ancestrais também de várias tradições espirituais. Esse livro aqui também eu recomendo, que é o livro onde eu esmiuço os princípios da física quântica aplicadas ao dia a dia. Então, a educação, a consciência, a espiritualidade, os campos morfogenéticos, as constelações familiares, de uma maneira bem didática. Esse livro aqui é um livro, na verdade são 5 volumes, eu tenho 3 deles aí. A cada simpósio, quem teve algumas pessoas que estiveram aqui em Recife, né? Eu organizo a cada 2 anos o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, onde eu reúno pessoas do Brasil e do mundo, cientistas, pesquisadores, terapeutas, que estão fazendo a diferença nesse processo de autocura, né? Trazendo esse novo conhecimento. E tem esses livrinhos, que são livrinhos com frases de empoderamento, que é essa nutrição diária, essa coisa de você contar para você uma história, né? Contar para você uma história diferente a cada dia, ou seja, nutrir o seu cérebro, o seu corpo com novas informações, com novas frequências, com novas energias. Então tem 2 volumes deles, aí esse é o volume 1 e esse é o volume 2, o volume 2 ele vem com ilustrações da minha sobrinha, que mora nos Estados Unidos, e esse CD, para quem não conhece, sabe disso, eu também sou compositor, sou poeta, na época da universidade participei de vários festivais, tenho músicas gravadas e resolvi compartilhar isso agora também, com arranjos bem interessantes. Então, vocês podem adquirir, e eu estou fazendo aqui uma promoção, porque eu lancei recentemente também um grupo, eu venho trabalhando com meditação e com oração. Então, uma pessoa me perguntou sobre a oração quântica, e teve uma repercussão muito grande, eu interagi com muitas pessoas, e aí eu criei um grupo de oração quântica, onde as pessoas recebem 8 meditações guiadas, e um grupo fechado no Facebook, onde eu vou trabalhar
com as pessoas, exatamente ensinando a forma correta de orar. A forma correta de orar é quando você sente aquilo que você está se conectando. Não é você ficar orando, né, na escassez, na preocupação. Meu Deus, no próximo ano eu quero ter mais dinheiro. Meu Deus, eu quero ter um marido assim. Eu não quero mais ter... Ou seja, aprender a dizer o que quer. Tá? Então eu vou fazer práticas. E quem adquirir 3 livros vai ganhar o curso gratuitamente. Tá? Quem já adquiriu ontem, é só deixar lá o telefone e o e-mail, tá? Que a gente vai mandar a assinatura do curso. E 6 meses, vão ter 6 meses de interação comigo, um grupo fechado no Facebook, onde pelo menos uma vez por mês eu entro e aí interajo, respondo perguntas, fazemos práticas de orações quânticas, de meditações, exatamente para treinar a mente num novo patamar. Então é isso, né? Vocês estão aqui num evento lindo, com esse trabalho maravilhoso que a Kelly faz, e que vocês, à medida que vocês pratiquem, né? Pratiquem e lembrem, né, que as ferramentas mais poderosas estão dentro de vocês. Se vocês aliam todas as ferramentas que a Kelly está presenteando para vocês aí com exercícios maravilhosos, e vocês internalizam uma profunda confiança, né, de que vocês podem, então, né, certamente vocês vão fazer muitos milagres, né, muitos milagres acontecer. E o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: compartilhe os seus milagres, compartilhe a sua transformação, compartilhe a sua capacidade de autocura, que a gente precisa sair dessa cultura do medo e precisamos levar uma cultura de amor, né? Quando eu falo de amor, quando você diz assim para a pessoa, eu te amo, né? Então, muitas vezes eu costumo estar em ambientes, então eu expresso para as pessoas o meu amor. Então, eu te amo, é você dizer, eu desejo que você seja feliz. E quando você diz, eu me amo, você diz, eu desejo que eu seja feliz, eu mereço ser feliz. Então, pega lá um espelho grande em sua casa e bota assim, eu me amo. Então, começa a dizer para você todo dia que você se ama, né? E mesmo em silêncio, quando você estiver nos ambientes com pessoas que você não conheça, começa a dizer para as pessoas, eu te amo. Porque isso muda a sua vibração interior e isso cria conexões com as pessoas, porque nesse momento a sua vibração interior está mudando e você está criando um campo poderoso em torno de você de atração de coisas boas. Gratidão. Vou chegar aqui. Gratidão, Arrala-se.